Se você quer começar a investir, mas não sabe como montar uma carteira de investimentos para iniciantes, esse é o vídeo que você estava esperando. Eu recebi muitas mensagens perguntando para mim, Bruno, mas como eu começo a investir? Principalmente depois que eu mostrei nesse vídeo como você pode começar uma fortuna com R$150. Depois que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que não vai ter mais nenhuma dúvida e você já vai poder começar. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que é muito simples investir. Assim que eu fiquei sabendo sobre os investimentos, me animei bastante com o assunto e falei, eu preciso começar. Tava todo elétrico ali querendo começar logo. Mas logo em seguida eu me paralisei porque eu não sabia como começar, tinha dúvidas, abrir conta numa corretora, e será que vai dar errado? Será que eu vou perder dinheiro? Então eu acabei paralisando nessa etapa. Mas depois de ter plena consciência de que os investimentos poderiam de fato mudar minha realidade, mudar minha vida completamente, eu falei, eu preciso aprender isso. Porque eu descobri que era muito simples, eu só precisava ter começado. Então qualquer dúvida inicial é muito comum, qualquer incerteza é muito comum, mas assim também como é comum investir. É muito simples e fácil. E montar uma carteira de investimentos inicial é um processo mais simples ainda. Então nesse vídeo eu vou tirar toda a incerteza e insegurança para que você comece a investir o quanto antes. Foi há 4 anos atrás quando eu comecei a investir do zero com R$500. Nunca tinha aberto uma conta numa corretora, nunca tinha comprado nenhum tipo de ação. Então eu fiz todo esse processo, abri a conta na corretora. Por falar nisso, a minha filha vai mostrar na semana que vem como foi o processo dela. Ela também está investindo, vai começar com R$250. E no próximo vídeo, na semana que vem, ela vai mostrar como foi esse processo. Abrir conta na corretora, alguns questionários que tem para responder, ela mostra respondendo e comprando a primeira ação dela. A primeira ação que ela comprou, ela vai mostrar nesse próximo vídeo, na próxima semana. Então se você está interessado em acompanhar essa série, essa trajetória da minha filha, se inscreva no canal e acompanhe. Mas voltando para o tema, eu estava muito inseguro e com muita incerteza em relação a investimentos. Então o que eu fiz? Eu mandei o dinheiro para a corretora, aí vi lá, olha, chegou aqui, você acabou de transferir R$500. Foi com R$500 que comecei. E ali tinha uma série de produtos para comprar e para experimentar o tempo, como aconteciam as coisas, eu falei assim, vou comprar um produto, depois eu vou vender esse produto para poder saber quanto tempo leva para cair na minha conta corrente de novo se eu precisar do dinheiro para uma emergência. Aí eu comprei, nesse caso, o Tesouro Selic. Depois eu vendi o Tesouro Selic e fiquei esperando cair na minha conta. Depois pedi o saque da conta da corretora para minha conta corrente. Isso foi para eu experimentar o time, como as coisas acontecem. Por exemplo, se eu precisar de vender e sacar esse dinheiro, quanto tempo leva para cair na minha conta? Para perder toda a insegurança, me sentir seguro nos próximos passos. Foi muito tranquilo, em 2, 3 dias caiu na minha conta e estava tudo resolvido. Me senti mais seguro e fiz uma nova transferência para a corretora, dessa vez para comprar e não vender. Depois, na sequência, eu mandei mais dinheiro para a corretora e depois mandei e continuei comprando e estou há 4 anos comprando. Todo mês comprando um pouquinho. Então talvez você esteja na mesma insegurança e eu vou contar para você agora como o processo é bastante simples. Apenas uma observação, a carteira que a gente está falando aqui nesse vídeo é uma carteira de investimentos para iniciantes, é uma carteira de longo prazo para investir por 5, 10, 15, 20 anos e para começar com um pequeno valor. No futuro a gente pode falar sobre outro tipo de carteira, por exemplo, se você já tem uma grande quantia em dinheiro, Você já pensou como seria acordar todos os dias com a tranquilidade de saber que o seu dinheiro está trabalhando por você? Aqui no canal Finanças em Dias, nós acreditamos que conquistar a liberdade financeira não é apenas um sonho distante, mas um objetivo real e alcançável com as estratégias certas. No vídeo de hoje, vamos te mostrar como construir uma renda passiva sólida e consistente, investindo de maneira inteligente na Bolsa de Valores brasileira. Você vai entender como ações que pagam dividendos e fundos imobiliários, os famosos FIs, podem se tornar grandes aliados na geração de receitas recorrentes que, no longo prazo, podem até substituir seu salário. Mas não para por aí. Também vamos falar sobre os investimentos em renda fixa, que acompanham indicadores importantes como CDI, Selic e IPCA. Vamos te explicar como é possível unir segurança e rentabilidade, equilibrando esses ativos na sua carteira de investimentos de forma estratégica e eficiente. Se você está cansado de ver o seu dinheiro parado na poupança e quer aprender, de verdade, a fazê-lo render mais, este é o seu lugar. Aqui no Finanças em Dias, nosso compromisso é trazer conhecimento prático, direto ao ponto e que você pode aplicar hoje mesmo. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Seu futuro financeiro depende apenas das decisões que você começa a tomar agora. Venha com a gente nessa jornada rumo à liberdade financeira e descubra o poder de transformar seus investimentos em uma fonte constante de tranquilidade e prosperidade.
vendeu uma casa, você recebeu uma indenização e quer montar uma carteira um pouco diferente. Talvez tenha uma carteira mais adequada para você. Então isso é importante. A carteira de investimentos que a gente vai falar hoje é uma carteira de investimentos para quem está começando, é uma carteira para o longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, e para quem vai começar com pouco dinheiro. Mas dá para fazer uma carteira de investimentos com pouco dinheiro? Sim, dá, e eu vou mostrar que dá. Lembrando também que se o teu objetivo é para daqui a 5 anos ou menos, uma carteira de investimentos de renda variável e longo prazo não é adequada para você. A gente vai falar sobre outros tipos de investimentos aqui no canal. Cada pessoa normalmente tem um tipo de carteira, aquela carteira de investimentos que mais se adequa ao seu perfil. Então, se você tiver uma carteira de investimentos um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. Se você achar que faz sentido o que a gente está falando aqui, talvez você faça alguns ajustes no futuro ou não. Mas o importante é que você se sinta bem com sua carteira de investimentos, confiante para fazer aportes mensais com tranquilidade e com sono tranquilo. Você vai perceber também de que ao longo do tempo a sua carteira de investimentos pode sofrer alteração, e é muito comum que isso aconteça. À medida que você vai ganhando mais conhecimento, você fica, por exemplo, mais arrojado, porque você entende um pouco mais sobre os ativos e você se sente seguro com isso. Então não existe uma recomendação de carteira de investimentos perfeita. Essa carteira vai ser criada e idealizada por você. Na verdade, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos interessantes que você deve considerar na hora de montar uma carteira de investimentos. E se você já montou sua carteira de investimentos, você está de parabéns. Olha, você já começou e pode acreditar, nada é melhor do que já ter começado. Se você achar que faz sentido mexer um pouquinho na sua carteira de investimentos ou começar a direcionar ela para um modelo um pouco diferente, faça isso aos poucos, não tem problema nenhum. O mais importante é começar. Mas vamos lá, vamos para o assunto principal. Você que quer começar a investir e ainda não começou. Uma das coisas mais importantes para você montar uma boa carteira de investimentos é sempre pensar na diversificação. Diversificação entre classes de ativos e ativos. A grande vantagem de você ter uma carteira de investimentos bastante diversificada é porque garante que quando um ano específico, uma determinada classe de ativos não tiver um bom desempenho, você ainda tem outras classes de ativos e setores diferentes que podem ter um desempenho muito bom. A concentração nunca é bem-vinda quando você fala de investimentos. Imagine, por exemplo, se você tivesse comprado uma ação de uma empresa específica, seja ela qual for, e daqui uma semana, um mês, ou um ano talvez, você mantém essa firmeza. Vou comprar a ação dessa empresa porque eu gosto muito dela. E um belo dia de manhã você acorda e descobre que essa empresa foi envolvida em uma notícia de fraude, notícia de corrupção. Automaticamente as ações dessa empresa vão cair drasticamente, impactando muito severamente a tua carteira de investimentos. Então, quando você vai investir em ações, por exemplo, você deve investir em várias ações de várias empresas diferentes. A mesma coisa se aplica aos fundos imobiliários. Então, esse conceito da diversificação é bastante importante. E como montar uma carteira de investimentos bastante diversificada com pouco dinheiro? A questão é que, na maioria das vezes, quando você vai montar uma carteira de investimentos bastante diversificada, com ações de 10, 15, 20 empresas diferentes, talvez 30 ativos, 40 ativos diferentes, isso implicaria na necessidade de uma grande quantia inicial. Talvez 10 mil reais, 15 mil reais para comprar ações de 20, 30, 40 empresas diferentes. Mas existe uma excelente alternativa, que é justamente a maneira como comecei. Depois de fazer esse teste com o Tesouro Selic que eu fiz quando eu comecei meus investimentos, depois eu mandei o dinheiro de volta lá para a corretora e comprei os seguintes ativos: ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. Só que eu tinha mandado naquela ocasião 500 reais. E como comprar tanta coisa com apenas 500 reais? Uma ótima alternativa é através de fundos de ações, os ETFs. Então eu resolvi adotar a seguinte estratégia. Primeiro eu criei uma pequena reserva de emergência e deixei separado da minha conta de investimentos e investi exclusivamente em renda variável, porque essa carteira era uma carteira de renda variável para o longo prazo. Então fica aqui o alerta: se você ainda não tem o dinheiro ainda da reserva de emergência, estipule então um valor para você deixar reservado, talvez até a parte da tua carteira de investimentos, mas que supra a tua necessidade imediata ali, num caso de emergência. Essa reserva é importante e alguns especialistas dizem que precisa ser 6 meses do teu salário, 12 meses do teu salário, mas o maior especialista da tua vida é você que sabe as suas necessidades. Eu, por exemplo, comecei com uma reserva de emergência bem pequenininha, porque o que eu queria mesmo era começar a investir. Então avalie cuidadosamente as suas circunstâncias. Por exemplo, se você é um profissional autônomo que tem semana que tem dinheiro, tem outra semana que não tem, talvez você tenha a necessidade de se preocupar mais com a reserva de emergência. Mas se você já trabalha no emprego fixo, já há bastante tempo, tem regularidade, seu patrão não atrasa pagamento, talvez você não precise se preocupar tanto com a reserva de emergência assim. Talvez um salário, 2,
você que vai avaliar isso. Mas no meu caso, eu fiz uma carteira de investimentos de renda variável separado da minha reserva de emergência, por causa das minhas particularidades. Mas vamos lá, já que você já separou a sua reserva de emergência e está pronto para investir, eu sugiro que você faça uma diversificação nesses 3 setores: ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. Essas 3 classes de investimentos podem te garantir uma boa rentabilidade e uma grande diversificação. Mas como investir nessas empresas com pouco dinheiro, Bruno? Você ainda não falou, vou falar agora. O ETF BOVA11, por exemplo, que tem várias empresas brasileiras, várias boas empresas brasileiras, custa um pouco mais do que R$100. O ETF IVBB11 custa aproximadamente R$250. As melhores empresas americanas estão nesse ETF. E os fundos imobiliários você pode comprar a partir de R$10, R$80, R$100. Então, na minha opinião, qual seria a melhor carteira de investimentos para o iniciante? Foi exatamente assim que eu comecei, com um ótimo retorno, grande diversificação e um sono tranquilo. Na época, eu precisei de R$500 para poder fazer esse tipo de compra. Com R$500 hoje, talvez você não consiga fazer a mesma coisa, mas com 672 sim. E eu vou te mostrar. Uma cota do IVBB11 hoje está R$ 249,74, cotação de hoje. Uma cota do BOVA11 está custando R$ 110,77, cotação de hoje. Com o objetivo de ter uma boa diversificação, eu estabeleci que todas as classes deveriam ter o mesmo peso. Se eu fosse investir, por exemplo, R$300, eu investiria R$100 em cada classe. Como uma ação do IVBB11 custa R$ 249, para que eu tenha o mesmo peso nas outras classes de ativo, eu devo investir pelo menos R$ 249 em cada classe. Pensando nesse arranjo, você poderia ter, por exemplo, 2 cotas de BOVA11, que somaria aí R$ 221, uma cota de IVBB11, R$ 249, e aí ficaria faltando os fundos imobiliários, alguma coisa próximo de R$ 220. Para que todas as classes de ativos tivessem o mesmo peso. E aí a gente tem um pequeno impasse. Olha, nas ações brasileiras você tem o BOVA11, que tem várias empresas ali, grande diversificação. Nas ações americanas e IVBB11 tem várias empresas, ótima diversificação. Mas aí para fundos imobiliários, como você deve fazer para poder garantir uma diversificação? Existe uma maneira, foi exatamente a estratégia que eu utilizei. Comprei fundos imobiliários de fundos. São fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, então já garante uma diversificação bastante interessante. Não é uma recomendação, não estou dizendo que é a melhor estratégia, mas foi a que eu utilizei e achei bastante interessante. Mas Bruno, qual seria então um fundo imobiliário que você compraria hoje? Um fundo que eu acho interessante, inclusive tenho na minha carteira de investimentos e que é um fundo de fundo, é o MORI11. O MORI11 tem uma mediana de dividend yield de 0,80%, tem o P sobre VPA de 0,83, significa que você está comprando uma cota que vale 100 por 83. E o preço atual dele é de 75,24, cotação de hoje. Um outro fundo de fundo é o RBFF11. Ele tem uma mediana de dividend yield de 0,77, está no preço abaixo também de P sobre VPA 0,82, significa que você está comprando um fundo que vale 100 por 0,82 e ele custa 52,12 na cotação de hoje. Um outro fundo de fundo bastante interessante também é o CPFF11. Ele tem uma mediana de 0,95, P sobre VPA de 0,91 e custa R$ 71,49 na cotação de hoje. São 3 fundos imobiliários que estão num preço interessante, o preço da cota, estão sendo negociados barato, abaixo do valor patrimonial e tem um dividend yield interessante. Não é uma recomendação, mas sem dúvida sim seria um ótimo caminho para eu começar hoje. À medida que você vai aprendendo mais sobre os fundos imobiliários, você se sente mais confiante em escolher um novo fundo imobiliário e colocar na tua carteira de investimentos. Com certeza esses fundos imobiliários têm chance de pagar bons dividendos para você e se valorizar bastante numa carteira que é de longo prazo. Então, nesse caso, você já montaria uma boa carteira de investimentos bastante diversificada, com bons ativos, com aproximadamente R$ 668. Mais ou menos a faixa que eu comecei. Mas aí você pode estar me perguntando, mas Bruno, eu queria começar com R$ 150, ou eu não tenho R$ 668. Muito simples. Lembra que eu falei que o BOVA11 já tem bastante diversificação? Você vai estar investindo em grandes empresas brasileiras a partir de R$ 110. Ou, se você preferir investir em empresas americanas, a partir de R$ 250 você pode comprar empresas americanas. E no outro mês, quando você tiver mais R$ 150, você compra cotas do BOVA11. E no outro mês, quando você tiver mais R$ 150 ou mais R$ 200,
você compra ali 2 fundos imobiliários. A questão é que você pode começar com R$ 668 super diversificado. Você pode começar com R$ 110 bem diversificado, comprando BOVA11 com R$ 110. Ou você pode começar um pouquinho, mesmo que não seja tão diversificado, comprando ações de fundos imobiliários que custam até R$ 10. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Com R$ 10 você consegue comprar uma cota de um fundo. Então, dá para começar. Dá para começar com 668, com 110 ou até com R$ 10. O que você não pode fazer de forma nenhuma é deixar de começar, porque quando você começa a investir, alguma coisa mágica acontece. Você vê que ao longo do tempo seu dinheiro vai se multiplicando. Isso te empolga de uma certa maneira que começa a te motivar a encontrar economias para poder poupar cada vez mais. E aí depois passa os primeiros 6 meses, o primeiro ano, e você vê que seu patrimônio está aumentando. Isso é muito poderoso, inclusive psicologicamente, porque você vai ver pela primeira vez de que você vai começar a ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Falamos recentemente aqui que você pode construir uma fortuna a partir de R$ 150 e é verdade. Com menos de R$ 150 você pode comprar ações de empresas brasileiras. Ações são negócios que estão funcionando dia e noite, vendendo coisas, transportando coisas, gerando energia, vendendo produtos. E você vai ter um pedacinho dessa empresa. Não existe nenhum impedimento para você começar a investir. Na próxima semana eu vou mostrar aqui o vídeo da minha filha comprando ações. Ela ficou inclusive surpresa com a velocidade. Pai, é tão simples assim? Ela fez isso tudo no mesmo dia. Abriu conta na corretora e comprou as primeiras ações. As ações que ela comprou você vai ver no próximo vídeo. Então eu espero que eu tenha te ajudado a montar uma carteira de investimentos para iniciante e para o longo prazo. A gente vai falar aqui nesse canal sobre várias carteiras diferentes. Outro aviso bastante importante, uma carteira de investimentos de longo prazo, ela varia bastante. Olha a questão da pandemia. As ações caíram bastante. Algumas pessoas podem entender isso como uma ótima oportunidade para comprar as ações mais baratas. Outras podem se incomodar com isso, mas é importante que você entenda isso. O mercado de renda variável pode variar para baixo sim, em alguns momentos isso é normal, é perfeitamente normal. Se você não lida bem com isso, é preciso fazer um ajuste na tua carteira de investimentos para que ela seja menos volátil. Mas não entenda que essa volatilidade é uma coisa ruim, porque é justamente aí estão as grandes oportunidades. Mas então é isso aí, pessoal, um vídeo curto e objetivo, mostrando como montar uma carteira de investimentos sem nenhuma complicação e pode começar com muito pouco e ter ótimos resultados. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha tirado de uma vez por todas qualquer tipo de receio para você começar. É muito simples e muito fácil, você só precisa começar. Então não adie isso, comece o quanto antes a construir sua fortuna. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Chegamos ao fim de mais um conteúdo repleto de informações valiosas para quem quer transformar o relacionamento com o dinheiro e dar um passo firme rumo à tão sonhada liberdade financeira. Hoje, você pôde compreender que viver de renda não é um privilégio restrito a poucos, mas sim uma possibilidade real para qualquer pessoa disposta a aprender e aplicar estratégias inteligentes no dia a dia. Falamos sobre as oportunidades que existem na Bolsa de Valores brasileira, destacando especialmente ações que pagam dividendos e fundos imobiliários, os FIs, que se tornaram uma alternativa prática e acessível para quem busca criar um fluxo constante de renda passiva. Esses ativos podem representar, ao longo do tempo, uma segurança financeira que vai muito além da tradicional poupança, permitindo que você construa um patrimônio sólido e tenha mais tranquilidade para aproveitar a vida. Também exploramos o mundo da renda fixa, mostrando como produtos atrelados ao CDI, à taxa Selic e ao IPCA podem ser fundamentais para equilibrar sua carteira, oferecer previsibilidade e proteger seu poder de compra contra a inflação. Essa combinação de investimentos é o segredo para unir segurança e rentabilidade de forma consistente. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com seu futuro financeiro e quer mudar a forma como lida com seu dinheiro. Por isso, não deixe esse conhecimento parado. Aplique as ideias que você aprendeu hoje e comece a transformar seus hábitos de investimento. Aproveite para se inscrever no Finanças em Dias, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todas as novidades que preparamos com tanto cuidado para te ajudar nessa jornada. Toda semana, novos vídeos com dicas, análises e estratégias que podem fazer a diferença na sua vida financeira. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, a liberdade financeira começa com uma decisão. E essa decisão está em suas mãos. Até o próximo vídeo.